Man, o Japão é esquisito. Esse foi um motivo de admiração e desdém meu desde, bom, sempre. E com jogos isso não foi exatamente muito diferente. Afinal de contas, eles são os caras que se colocam os meus jogos favoritos do mercado atual e eles conseguem a bizarra façanha de me tratar como um completo imbecil, ao mesmo tempo que um herói com suas histórias. Bem, por que eu tô dizendo tudo isso? É porque recentemente eu terminei o primeiro jogo da série Danganronpa, Trigger Happy Havoc. E rapaz, foi uma viagem. Eu acho que eu nunca me senti tão ofendido e inteligente ao mesmo tempo enquanto eu jogava um jogo de investigação. O que, como eu disse mais cedo, parece ser o padrão quando o país de origem do jogo é o Japão. Ok, mas real talk agora. Pra quem não sabe do que eu tô falando, Danganronpa Trigger Happy Havoc é uma visual novel desenvolvida e distribuída pela Spike Soft. A história conta sobre um grupo de estudantes que estão presos em uma escola e são forçados a matar uns aos outros, sem serem pegos, para escapar dela e voltar ao mundo real. Inicialmente, eu ouvi falar de Danganronpa via podcasts de amigos que me recomendavam o jogo, porém eu tinha aquela preguiça de começar ele de verdade, e eu fui meio que deixando o jogo de lado, até porque eu tinha um pouco de medo de não curtir o jogo como os meus amigos gostavam. E apesar da minha previsão estar um pouco certa, eu não esperava o nível de engajamento que eu tô tendo com o jogo atualmente. Porque afinal de contas, se eu não tivesse gostado do jogo, eu não estaria perdendo tempo fazendo um vídeo sobre ele. Afinal de contas, são raros os momentos em que um jogo, por mais ruim que ele seja, me cativa ao ponto de começar a destrinchar ele para tentar achar algum valor no que ele queria e tentou fazer. Que é exatamente o caso aqui. É claro que o jogo tentou entregar uma história de investigação com personagens carismáticos e gameplay focado em tornar longas sequências de conversas em algo engajante. Porém, os defeitos tornam essa tentativa um pouco falha. E tudo bem, é uma falha com charme, mas continua uma falha do mesmo jeito. Porém, nem tudo é ruim, vou deixar isso bem claro. A trilha sonora mais do que compensa em questão de qualidade, chegando a tornar cenas e momentos tão únicos que certas músicas simplesmente funcionam, dentro ou fora do jogo, como a música de investigação, por exemplo. Você fala também que a trilha é tão única que fica difícil você ouvir ela e não pensar em Danganronpa, que é legal. Porém, os elogios maiores vão acabando por aí, já que apesar do resultado final ter sido bem bacana, o jogo se encontra numa posição onde eu não consigo recomendar ele pra todo mundo. Especialmente pelos salgados R$55 na Steam e mais de R$100 que você pagaria nas outras plataformas, como o PS Vita ou o PS4. Claro, você vai ficar bastante tempo jogando o jogo? Vai, mas isso não quer dizer que as falhas como os personagens vão ficar mais fáceis de serem aturadas. Afinal de contas, são erros tão simples e tão bobos que eu simplesmente não consigo entender como, por exemplo, todos os personagens são, de uma forma ou de outra, um clichê de anime. Você tem de tudo aqui, você tem desde o protagonista genérico, que não se acha grandes coisas e realmente não é grandes coisas, pra idol, que é o interesse romântico do protagonista por whatever the fuck reason, até a machona que pratica esportes, até o gordo tarado viciado em anime e videogame. E nenhum desses clichês é utilizado de uma maneira interessante ou inteligente pra melhorar o personagem ou pra mostrar um trait interessante daquele personagem e do background dele. É tudo clichê por ser clichê. Assim fica fácil pra uma pessoa que já gosta de anime, por exemplo, chegar e curtir um personagem. Porque ele vai olhar pra aquele personagem e falar: poxa, eu me identifico com esse clichê, vou gostar desse cara. Mas esses clichês são utilizados de uma maneira tão tosca que tem um exato efeito oposto, pelo menos comigo. Onde eu olhava para os personagens, via o clichê, como por exemplo, idol, interesse romântico do protagonista, e tava pouco me fudendo pra que aquela personagem era ou já foi até chegar àquele ponto da história. Heck, isso acontece com quase todos os personagens, porque eu olho pra um lado, eu vejo a esportiva, eu vejo a menina machona, eu vejo o gortarado, eu vejo o líder de gangue, é tudo um clichê atrás do outro, tentando mostrar charme, mas pelo menos pra mim teve o exato efeito oposto. Heck, o único jeito que eu vejo disso ficar pior é se eles começassem a colocar fanservice desnecessário. Well, shit. E a história não salva também. Afinal de contas, ela é tão 880, de tanto plot twist que ela tenta encaixar, que ela enrola, enrola, enrola e sai coisa da bunda, mano. Tipo, coisa que não faz sentido. Plot twists que são forçados. E isso cria casos onde você pode ter um final pra um capítulo que é muito bom, que amarrou todas as pontinhas do que aconteceu no caso e entre os personagens muito bem. Ou eles são entregues com a bunda e você fica parado questionando: pera, mas como que isso aconteceu? Porque são pouco explicados e são plot twists que vêm tão de longe, que não são foreshadow, que não estão lá, só simplesmente são criados para conveniência do plot, que eu fico legitimamente decepcionado com alguns dos casos que o jogo te entrega. O que é uma pena, porque Danganronpa tem uma história interessante. A ideia é que as pessoas vão ter que se matar pra conseguir liberdade é muito interessante, e o jeito que as regras são feitas é bem legal, mas isso tudo
cai quando você começa a ver que no meio do caso você já sabe quem é um assassino, e quando você começa a ver que apesar de você saber quem é um assassino, o motivo da qual ele faz a coisa que ele fez é completamente tirado da bunda. E essa ideia de ser interessante mais falho é tão verdadeiro pra Danganronpa que até gameplay reflete isso. E é claro, para explicar isso eu vou ter que mostrar pra vocês um pouco dessa gameplay e infelizmente vou ter que spoiler o primeiro capítulo do jogo. Então se você não quiser ver spoilers do primeiro capítulo do jogo, saiba aqui o seguinte: eu gostei do jogo, eu recomendo ele, mas não pelo preço atual dele na Steam de R$55. Se você puder comprar uma promoção, vá em frente. Ele é bom, mas ele tem muitas falhas e é bem provável que durante o jogo você tenha momentos em que você queira socar a sua tela de tão forte que o jogo tá te tratando como um imbecil. Então, se você tem interesse em jogar o jogo, pode ir lá. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Agora, para o resto que vai ficar aqui e vai querer ouvir o que eu tenho a dizer, eu primeiro tenho que explicar sobre o loop principal de gameplay, que consistem de 3 pedaços em um único capítulo: a Daily Life, a Deadly Life e a Class Trial. Então vamos do começo. A Daily Life consiste do seu personagem fazendo social com os outros membros da turma no melhor estilo Persona. Você fica com eles um pouco, dá presentes, avança o nível de amizade com eles enquanto alguns key events da história principal acontecem. É bacana que, tal qual Persona, você pode socializar com quem você quiser, quando tu quiser. But there is a small catch. As habilidades e os pontos de habilidades que são necessários para equipar as mesmas que você usa durante os Class Trials estão atrelados diretamente aos social links com os personagens. E como o jogo não te dá muito tempo para você socializar, muitas dessas skills vão ser perdidas porque você simplesmente não focou em um ou outro personagem naquele momento. Afinal de contas, pessoas vão morrer e você vai ser impedido de continuar um ou outro link com alguém. Sem falar que esses links, também conhecidos como report cards, são bizarramente difíceis de serem completados no early game. Afinal de contas, o jeito que você avança mais rápido é presenteando um colega com um presente. E isso é gerido por monocoins, que você usa em uma maquininha que te dá um presente baseado em RNG. Nota, tem mais de 100 itens que você pode ganhar dessa maquininha. E no começo do jogo você tem 10, 15 moedas no máximo para gastar. Então, se os deuses do RNG não estiverem do seu lado naquele momento, você simplesmente vai perder habilidades e skill points que você poderia ter pego porque a rolada de dados não foi a teu favor. Sem falar também que se você der o presente errado, todo o progresso que você fez nesse pouco tempo que você tem é revertido. Muitas vezes se você der um presente errado demais, você perde todo o pouco progresso que você fez no começo do jogo em um relacionamento. Isso pra mim não faz sentido, porque você está punindo o jogador por uma coisa que ele não tem direto controle. Ele não tem como saber quem vai morrer e quem não vai morrer, então não tem como ele saber quem ele tem que focar e quando ele tem que focar. Sem falar também que o jeito que você pega as monocoins é um grind de RPG em uma visual novel de investigação. Ou você refaz os Class Trials que são longos pra ganhar mais monocoins, ou você fica explorando o cenário igual um maluco pra pegar uma migalha ou outra ali de monocoin pra você conseguir comprar presentes. E ai, se os deuses do RNG não estiverem do seu lado pra te dar o presente que você quer pra pessoa que você quer. E boa sorte também descobrindo o que vai pra quem. Afinal de contas, o jogo também não dá a menor dica pra você adivinhar qual presente cai melhor com qual personagem. E no resultado final, você tem uma tarefa impossível, que é completar todas as report cards em uma única playthrough. Sem falar também que se você fizer uma report card com uma pessoa que está prestes a morrer, você vai perceber que ela completou um pouquinho rápido. Por exemplo, um personagem tem 2 páginas de report card, enquanto o outro tem 8. Quem que você acha que sobrevive ao jogo? Acho que a resposta já tá bem óbvia, né? No fim do dia, a ideia é legal, mas a execução dela é bizarra, pois você tem que grindar para pegar moedas e contar com RNGs para conseguir pegar os itens certos, para fazer as coisas no tempo certo, que é extremamente apertado e impossível de ser feito na primeira playthrough. Afinal de contas, na minha primeira playthrough que eu fui, grindei moeda, peguei moeda pra caralho pra fazer essas porras desses report card, eu só consegui completar 2! Porque você simplesmente não tem tempo de completar qualquer outra mais coisa. Eu consegui 30 skill points e 4 habilidades até o final do jogo. A próxima parte se trata da Deadly Life, que é até uma das melhores partes do jogo. Afinal de contas é bem divertido você sair por aí investigando e questionando todos os personagens. Eles te dão uma quantia de informação interessante e eles sempre têm algo, no mínimo, interessante a ser dito. Porém, eles causam alguns problemas meio simples até. Como, por exemplo, você tem falta e ao mesmo tempo excesso de provas. Porque, cara, vamos ser sinceros, provas durante uma porra de um julgamento é importante para cacete, sim. Mas você ter provas de mais e momentos de menos para usar elas
faz elas parecerem menos importantes do que elas realmente são. Sem falar também que o jogo te trata como um idiota 90% do tempo e não deixa você anotar as coisas que você gostaria de ter anotado, como por exemplo, um personagem dando um slip-up. O protagonista nem dá bola pra quando o cara comete um erro de fala desses, deixa a língua correr um pouquinho mais solta do que devia. Ele nem nota! E ele tá investigando, ele que tá vendo todas as coisas de errado, mas parece que ele é imbecil demais pra ligar os pontos aqui e na hora ele tem que ligar lá no Class Trial pra fazer mais drama. Sem falar também que toda investigação parece uma gigantesca checklist de coisas que você tem que fazer antes de ir pro Class Trial. Which is not bad per se, but deixa um gostinho meio ruim na sua boca de tipo... O jogo não vai deixar você ir pra um Class Trial sem provas o suficiente, então ele acaba meio que fazendo uma checklist bem simples e fácil de seguir de lugares que você tem que visitar e coisas que você tem que checar antes de ir pro Class Trial. Claro, eu entendo porque é feito dessa forma e não vejo outra maneira que vocês podiam ter feito isso, mas o resultado final é que eu me sentia meio... como eu posso dizer? Incomodado quando eu tinha que fazer uma investigação, pois eu não me sentia um verdadeiro detetive. Eu só sentia que eu tava descendo uma checklist meio grande de coisas pra fazer antes de ir pro Class Trial em si. Bom, agora a gente vai pro creme de la creme desse jogo, que são as Class Trials. E uma coisa que eu preciso deixar bem clara logo de cara. A mecânica é bacana sim, ela é engajante e desafiante, porém só nos últimos Trials e só nas menores dificuldades. E mesmo nas maiores dificuldades, você só vai ver momentos em que seu cu vai trancar lá pelos penúltimos capítulos, o que é uma decepção, porque o jogo tem potencial, novamente. Class Trial é a melhor parte do jogo, porém ela tem pequenos problemas aqui e ali que tiram o brilho desse modo que é tão interessante. Mas antes de mais nada, vamos explicar. Class Trial é dividido entre vários minigames, onde você vai falar com os outros membros da classe para debater quem matou a pessoa. Esses minigames são divididos entre 3 categorias: Non-Stop Debate, Hangman's Gambit e o Bullet Time Battle. Sem falar também que existem umas perguntas soltas ou pedidas de evidências que você pode apresentar durante o caso para estar provando um ponto ou estar provando uma contradição durante a fala de alguém. Os Non-Stop Debates são provavelmente a melhor parte dos Class Trials, pois você tem que ouvir o debate rolando ao vivo sem nenhuma pausa. A única coisa que você tem para te ajudar é um botão que desacelera o tempo, enquanto você está ouvindo eles falarem, até você achar uma contradição da qual você pode tirar como uma evidência pra tá quebrando o argumento do cara. Isso é fácil, a melhor parte do jogo, pois você prestar atenção no debate enquanto tá falando e prestar atenção nas suas balas conforme o debate vai rolando é muito nerve-wracking. Porém, there's a few catches here and there. Pra começar, o timer. Você tá sob pressão de um relógio conforme você tá fazendo isso. Porém, o relógio é praticamente não existente, porque ele te dá 15 minutos pra resolver um trial que é praticamente imbecil, pois você só tem uma bala, na maioria dos casos, e mesmo que tenha mais de um ponto fraco que você possa tirar, porque você pode achar que aquilo é uma contradição ou não, é muito óbvio qual é e qual não é uma contradição. É que nem eu falei no começo, só começa a aparecer mais pontos fracos, complicados e mais balas lá pros últimos trials, e até aquela altura do campeonato você já tá quase no final do jogo, de que adiantou. Fora isso, os outros 2 minigames são Hangman's Gambit e Bullet Time Battle. Hangman's Gambit funciona de uma maneira meio esquisita, pois seu personagem está lutando com palavras e letras na mente dele para tentar montar uma evidência específica que ele necessita naquele momento. E why is this here? Por que eu não posso simplesmente pegar a evidência que você tem em forma de Truth Bullet e jogar na cara da pessoa? Ou por que esse minigame todo não pode ser trabalhado para virar só uma pergunta mais simples, igual as outras perguntas que tiveram mais cedo, que poderiam também ter sido Hangman's Gambit? No fim do dia, esse minigame parece enrolação, até porque ele é simples demais e chato demais pra ser engajante ou interessante de jogar conforme o tempo vai passando. É sério, quando aparecia Hangman's Gambit eu ficava ugh, sério. E as Bullet Time Battles servem basicamente pra tipo assim, ah não, a pessoa não quer aceitar a verdade, então eu vou esmagar a alma dela e mostrar a verdade na cara dela, and it's just a rhythm minigame that's poorly designed, really. It's just boring. E ele no começo do jogo é fácil demais, ele só vai complicar de verdade lá no terceiro caso, que daí você tem mais mecânicas pra ficar se preocupando conforme o minigame vai passando, mas até aquela altura do campeonato deixa de ser interessante você fazer uma Bullet Time Battle. Pois é só o cara falando as mesmas 3 frases que ele fala
E você tirando essas frases, tudo pra no final tirar uma Truth Bullet nele. Por que isso não podia ser um non-stop debate mesmo? Por que isso não podia ser uma coisa em que os personagens interagem mais pra você ver a decepção na voz de todo mundo, conforme fica claro que aquele cara matou outra pessoa? E aí você vai, tira uma bala da verdade, and BAM! Case closed! Fuck yeah! Mas, nope. You don't have that kind of shit. Nope. Só faz aí um minigame de ritmo e aperta um botão no final. Yeah. Cool. Alright, sure. É claro, entre esses minigames você tem personagens conversando entre eles, dando os depoimentos deles, e de vez em quando uma pergunta ou um pedido de prova de um personagem ou outro. E nesses momentos você percebe que duas coisas estão acontecendo. Primeiro, o jogo está tendo uma crise bem forte de Phoenix Wright, onde muitas das evidências não podem ser utilizadas para fazer drama. E segundo, o jogo te trata como um absoluto imbecil. Sério, a gente tem uma cena em que a gente tava discutindo nesse exato segundo quem era a única pessoa que podia ter pego a porcaria da arma, do assassinato. E você tá me perguntando quem foi a pessoa que pegou a porra da arma do assassinato quando a gente já falou que a resposta está óbvia. Sério. Sem falar também que você se fudeu se você esqueceu que uma evidência fala durante o trial, porque você não tem como rever o que a evidência é no meio do trial. Digamos, você está no non-stop debate e você quer saber o que o seu Truth Bullet está falando sobre, você não pode apertar um botão e ver o que ela está falando. Nope, you're fucked. É bom você lembrar de algum jeito ou de outro. Sem falar também que a falta de balanceamento de algumas das habilidades quebram o jogo por completo. Bullet Time Battle mal era um problema pra mim, pois eu tinha uma habilidade em que toda vez que eu apertava o botão de locar a mira num statement, eu locava a mira em 2 statements ao mesmo tempo. Então eu eliminava 2, mas sabe que eu eliminava 1. E em muitos momentos eu simplesmente me via apertando o mesmo botão de novo, sem statement e sem bala pra dar. Porque essa habilidade é forte. Porém existe um minigame que eu não falei até agora que provavelmente é um dos melhores. O Closing Argument. No Closing Argument você é encarregado de montar o caso do começo ao final em forma de quadrinho. And it's so good. Você revisitar todos os passos do crime, remontando a cena e o que aconteceu, do começo ao fim, em forma de quadrinhos, montando os painéis, são muito legais. A música é boa, a apresentação é boa, a narração do Naegi é boa, tudo ali funciona. It's so good. Descobrir a verdade desse jeito é uma das melhores maneiras de você encerrar um class trial. And it's done amazingly so. Granted, alguns jeitos que os casos acabam são meio escrotos, mas geralmente o Closing Argument era o ponto mais alto do trial pra mim, pois montar ele de começo ao fim e ver o quadrinho sendo montado com seus painéis animados conforme eu ia explicando o que rolava no caso. Damn! Those felt fucking good. E agora que já tá explicado o loop principal de gameplay, agora você entende o que eu quero dizer com flawed fun. Sure, você consegue se divertir, você consegue ter altos momentos com esse jogo, porém as falhas estão lá e elas são claras. Você não tem como ignorar uma ou outra, ou deixar de prestar atenção em uma coisa para prestar em outra. They are there. Parece que o jogo faz esforço para deixar claro que, hey, você está se divertindo? Que bom, mas saiba que eu não estou te oferecendo nenhum desafio, porque eu sei que é difícil resolver esses desafios de lógica. Por isso que eu estou pegando leve contigo. E outras coisas assim. Mas enfim, eu acho que eu já falei bastante, né? Vamos encerrar isso. Let's wrap this shit up. Danganronpa 1 é um jogo extremamente divertido, porém as falhas dele são tão gritantes que fica muito difícil falar que ele é qualquer coisa além de bom. Se fosse um ou outro aspecto que fosse ruim, que fosse falho, dava até pra falar que vale a pena por conta de A ou B, se você ignorar A ou B, mas tudo nele é falho, do começo ao fim, desde a história, aos personagens, as mecânicas, tudo em algum momento tem alguma falha, alguma rough edge que diminui a qualidade do jogo. Que é uma pena, esse jogo exibe um potencial do caralho, mas talvez por falta de budget, esse potencial meio que recebe uma punição no processo e acaba sendo mal executado. Eu não recomendo ele pelo preço completo de R$55 na Steam, porém eu recomendo se você tiver uma graninha extra pra gastar em joguinhos e tiver uma promoção bacana de tipo uns 50, 40% no mínimo. E agora, tendo dito tudo isso, a minha única esperança saindo desse jogo e indo para o segundo jogo da série é que alguma das minhas rezas tenham sido ouvidas e, bem, eu acho que eu estou prestes a presenciar um milagre.